Graças a Deus, nós chegamos à primeira mensagem da Conferência Internacional de fevereiro de 2023. E a primeira mensagem refere-se à mensagem de número 5, porque nós já usamos 4 domingos para tratar das mensagens de 1 até 4. Portanto, nós estamos transmitindo diretamente do auditório da Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo. E sejam todos muito bem-vindos, nossos queridos irmãos e irmãs em Cristo que nos acompanham, e também muitos amigos que têm acompanhado essas transmissões. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma palavra profética que vem da boca de Deus. A mensagem número 5 tem por título A Reconexão do Homem com Deus. A leitura da Bíblia é Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Eu queria começar dizendo o seguinte para vocês, que esta manhã na abertura, eu dei um spoiler dessa mensagem, sem mesmo eu saber. Por quê? Porque pela misericórdia do Senhor, eu tive pelo menos 3 semanas que eu não fiz viagens longas. Eu permaneci por aqui mesmo, e o Senhor me deu esse tempo todo para poder preparar as mensagens até a mensagem número 14, que irá ser transmitida no sábado, no segundo sábado da conferência à noite. E vocês sabem que as mensagens que eu tenho que preparar não vêm apenas do meu arquivo de conhecimento bíblico, porque não tenho nenhuma preocupação de fazer mais um estudo bíblico, porque grandes homens do passado, servos de Deus, estudiosos da Bíblia, mestres da Bíblia, têm feito estudos maravilhosos sobre o livro de Efésios e agora sobre o livro de Colossenses. A minha preocupação é uma só: transmitir aquilo que o Senhor quer falar para nós no tempo final. E a preocupação é uma só: o falar de Deus, falar vivo de Deus, faz a obra de Deus, e nós queremos que o Senhor fale conosco. Queremos dizer para o Senhor: Senhor, a tua igreja está pronta para receber essa palavra e praticá-la. A tua igreja está pronta para ser simples e acolher a tua palavra como palavra de Deus e praticá-la com humildade e com simplicidade e obediência. E nós temos a grande esperança de sermos da última geração. Queremos trazer o Senhor de volta, sim. Nós temos esse interesse, nós temos essa esperança de sermos a geração que vai trazer o Senhor de volta. Somos trabalhadores da última hora. Por isso, irmãos, eu sei da minha grande responsabilidade. Podem ter certeza que cada mensagem que eu preparo, eu vou diante do Senhor para dizer: Senhor, não pode ser meramente uma palavra do meu conhecimento. Tem que ser uma palavra que vem da tua boca. Então, com temor e tremor, eu faço esboço de cada mensagem. Evidente que depois de feito o esboço, o Senhor ainda, Ele pode falar de uma maneira adicional. Tudo pode mudar ainda. Nós não somos presos à letra, não somos presos a nada fixa. O Espírito tem que ter liberdade. Para onde quer Ele ir, Ele tem que ter liberdade para ir. Então, graças ao Senhor, chegamos à mensagem número 5, sem eu só consegui depois do almoço de hoje dar uma olhada no esboço que eu preparei. Aí eu descobri que
era exatamente o que o Espírito tinha tocado no meu coração para dar aquela palavra sintética hoje de manhã na abertura. A reconexão do homem com Deus. A criação. Eu vou falar principalmente da criação que o Senhor fez aqui na terra. Não tenho tempo essa noite de começar quando Deus criou os primeiros anjos e a rebelião de Lúcifer. Não estou preocupado com isso, quero falar do homem. Quando Deus criou todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. E sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Toda a palavra profética, ela é baseada na palavra da Bíblia. Apenas nós pedimos para o Senhor falar conosco através da palavra Logos e falar uma palavra viva para o momento necessário, para o momento atual. Então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem é ele? É a palavra. A palavra que era desde o princípio. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Essa palavra é o Filho de Deus, essa palavra é Cristo. Todas as coisas então foram feitas por intermédio de Cristo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, irmãos, nós não teríamos a nossa existência se não for Cristo. Tudo é feito por intermédio de Cristo. Através de Cristo tudo foi criado. Cristo é o meio pelo qual tudo foi criado. Cristo é também a conexão entre a criação e o Criador. No final do 6º dia, no registro da criação na terra, de Gênesis capítulo 1, versículo 31, como diz? Gênesis 1, 31. Depois que Deus criou todas as coisas, e Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e no versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Então, queridos irmãos, a criação toda que Deus fez aqui na terra, Deus disse, muito bom. Muito bom por quê? Muito bom porque toda essa criação que Deus fez em 6 dias estava conectada com Deus. E Deus, Ele é a própria verdade. Ele é a única realidade neste universo. Sem Ele, não há realidade. Sem Ele, não existe nada. Ele é a única realidade. Em Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Irmãos, o corpo do homem foi feito do pó da terra. Deus queria que o homem tivesse a sua existência na terra, nessa dimensão do espaço e do tempo, para que o homem pudesse ter a existência sua aqui na terra. Deus então deu para o homem, criou ao homem esse corpo. Esse corpo veio do pó desta terra.
Então, o nosso corpo é dessa terra. Um dia, esse corpo vai morrer, porque o corpo é temporal. Quando morrer, vai voltar ao pó. O corpo do homem foi feito do pó da terra, e quando esse corpo morre, retorna ao pó. Mas Deus criou o homem pelo seu espírito, pelo seu fôlego. Ele soprou nas narinas daquele boneco de barro o fôlego de vida. Essa palavra fôlego de vida em hebraico é neshama. Essa mesma palavra neshama foi traduzida em Provérbios 20, versículo 27, como o espírito humano, o espírito do homem. Então, o espírito do homem que eu e você temos, cada um tem o seu espírito, foi formado pelo sopro de Deus. Então, o nosso espírito não veio do pó da terra. O nosso espírito não pertence a essa terra, não é limitado pelo tempo e espaço como o nosso corpo. E como resultado, o homem se tornou uma alma vivente. Então a alma veio pela criação do espírito, pelo fôlego de Deus, do sopro de Deus. Então tanto o espírito do homem como a alma do homem não são terrenos, não são matéria. Veio do sopro espiritual de Deus. Portanto, o nosso espírito, a nossa alma não morrem. Nosso espírito, a nossa alma veio do sopro do Deus eterno, veio da dimensão da eternidade. Por isso que Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, como diz: Senhor Jesus, você precisa valorizar o seu espírito e a sua alma. Não são terrenos. Versículo 11, Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem não tem noção que Deus pôs no coração do homem a eternidade. Então, queridos irmãos, nós temos o nosso verdadeiro eu está no nosso espírito e na nossa alma. O espírito é um órgão que Deus criou para todo homem de ter contato com Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24 diz o quê? Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, nosso espírito foi feito para adorar a Deus. Nosso espírito foi feito para fazer contato com Deus e para ter comunhão com Deus. E a nossa alma? A nossa alma foi um presente de Deus para cada um, para dar a você as características que só você tem. A sua alma é a sua personalidade. A sua alma são as suas características, que nenhum outro tem nesse mundo, nem no passado, nem terá no futuro. Você é único. Você é importante para Deus. Você é único. Não tem um segundo igual a você. Não sei se vocês perceberam no logo da conferência. Nós colocamos algumas linhas na trama, coloridas. Coloridas indica que você tem uma cor.
que outro não tem. Cada um é diferente. Mas Deus deseja trabalhar num tecido maravilhoso do amor, com essas personalidades diferentes, essas características diferentes. Então, cada um de nós tem uma alma diferente, mas, irmãos, imagina só esses milhões e bilhões e trilhões de almas diferentes sendo encabeçadas por Cristo. Nós somos uma grande orquestra. Faremos uma sinfonia universal maravilhosa, debaixo de um só regente. Muito bem, então o nosso corpo é feito do pó da terra, mas o nosso espírito e a nossa alma vieram do sopro do Deus eterno. E Deus se preocupa com o nosso corpo humano, porque se o nosso corpo humano morrer, também termina o que Deus quer fazer aqui nessa terra, nesse mundo tridimensional, nesse mundo do tempo e espaço. Deus deseja fazer a sua vontade a partir da sua criação, limitado nesse tempo e espaço, para produzir algo celestial. Por isso Deus se preocupa com a manutenção do corpo, sabia? Providenciando-lhes mantimento. Gênesis 1, 29, dá uma olhada. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Preste atenção bem no finalzinho. Isso vos será para mantimento e para alimento. Gênesis 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus se preocupa com o seu corpo. Deus é quem dá manutenção para o seu corpo. Deus é o doador universal. Deus doa para todas as suas necessidades, para a sua existência física. Imagina por espiritual. Eu estava na quarta-feira jantando com um grupo de jovens maduros em São Paulo. Reunimos 3 mesas num restaurante com mesa de 10 pessoas, 30 pessoas. Chamo eles de Valente de Davi. Chamo eles de núcleo energético da obra do Senhor. N-E-O-S. Em grego, N-E-O-S é novo. Neus. É novo. Agora tudo novo. Nova criação. Novo homem. Novo trabalho. Eu ali, numa conversa informal, livre com eles, eu falei para eles: quantos deles têm noção de que até nos princípios da lei física está o amor de Deus cuidando do homem? Muitos de vocês são jovens. Nas escolas, o que vocês aprenderam? Vocês sabiam que tanto o ar quanto a água ou líquido, por que Deus fez com que o ar em temperamentos diferentes tem pesos diferentes? Porque a água em temperamentos diferentes temperaturas diferentes, tem pesos diferentes. Quem sabe explicar? Ou melhor dizendo, é que eu não quis usar um termo talvez
vocês vão achar difícil. Um peso específico diferente. A densidade diferente. Água com 90 graus centígrados no mesmo volume é mais leve do que água a 10 graus centígrados. Água fria é mais pesada no mesmo volume. O ar é a mesma coisa. O ar mais quente sobe, porque é mais leve. O ar mais frio desce, porque é mais pesado. Por que Deus fez assim? Quem sabe? Ninguém sabe? Se não fosse por isso, nós não teríamos vento, nós não teríamos movimentação do ar, não haveria correntes de ar circulando, não haveria circulação, tudo parado. Se tudo for o mesmo peso, ar quente, ar frio, tudo no mesmo peso, fica tudo parado. Mas graças a Deus, nós temos a movimentação do ar. Vocês sabem que em muitas regiões não era para ter água para chover, mas por causa da movimentação do ar, por exemplo, na região amazônica, cheio de água, abundância de água. Muitas vezes, pela corrente do ar, a umidade é trazida daquela região para regar Mato Grosso, entrando até para aqui sudeste, para poder regar a terra aqui. Sabia? Vem lá da Amazônia, dá uma volta e rega aqui sudeste. Sabia disso ou não? E às vezes, do mar, a evaporação, irmãos, é outro fenômeno físico maravilhoso. A água salgada do mar, quando evapora, vira água potável e sobe e traz para o continente como chuva. Todos os rios aqui desembocam no mar, sem exceção. Só exceção o Mar Morto. Todos os rios vão para o mar. Mas por que os rios não esgotam de fluir? Porque do mar vem água de novo e chove de novo. Se não fosse por essa lei da física, nós não teríamos essa movimentação. Nós não sobreviveríamos. E os oceanos, se não for por esse fenômeno, não haveria movimentação na água, não haveria correntes marítimas. Quem está no mar também não sobrevive, não leva nutrientes de um lugar para outro. Irmão, Deus não é maravilhoso? Estou dando uma aula de física para vocês. Vocês sabiam que água, se eu jogar um pouquinho de água aqui, principalmente no vidro, fica muito claro, uma superfície de vidro, joga um pouquinho de água. Por que ele vem em forma de uma semisfera? Sabia disso ou não? Água, Deus colocou na água uma coisa chamada tensão superficial da água. Você nunca ouviu falar sobre isso? Essa tensão superficial da água que mantém uma gota sem se espalhar indefinidamente. Ele fica sempre em forma de gota, não é isso? Porque tem uma tensão superficial de água que segura, não deixa espalhar. Se não cai um pingo de chuva na folha, não fica na folha, se espalha, vai embora. Se você colocar um canudinho bem fininho, coloca na água, não sei se você já fez essa experiência. No canudo, o nível da água sobe um pouquinho mais do que o nível do copo, por causa da tensão superficial da água que empurra para cima.
Você nunca ouviu falar isso, né? Sabe qual é o efeito de detergente para você lavar a louça? O efeito de sabonete para você lavar as mãos? Sabe qual é o principal princípio ali? É quebrar a tensão superficial da água. Fazer com que a água consiga entrar em todos os pontos da sua mão para tirar a sujeira. Quebra a tensão superficial da água. Se você joga um copo aqui, joga uma formiga aqui na superfície da água, a formiga consegue ficar em cima, não consegue? Ela é leve com as patas. Agora jogam um pingo de detergente, a formiga afunda, porque você quebrou a tensão superficial da água. Mas não vai ficar ensinando seus filhos a ficar brincando com formiga, tá? Se não fosse por isso, não existiria árvore. Porque quem é que bombeia água da raiz da árvore até a ponta da folha? É a tensão superficial da água. Porque dentro da árvore tem uns pequenos vasos, que são forma de fibras, que por ser orifícios tão pequenos, que a tensão superficial da água consegue empurrar lá para cima, e vai lá na ponta, e rega todas as folhas. Deus não é maravilhoso? Até do seu corpo físico Deus cuida. Aí essa árvore consegue dar fruto para o homem sobreviver. Quanto mais sua vida espiritual, Deus não se preocupa. E no livro de Colossenses tem um ensinamento gnóstico que diz, porque depois da queda do homem, o corpo do homem se tornou carnal. O pecado entrou, a morte entrou, veio toda a desgraça. Então o homem define que toda a matéria é má. Nós temos que fazer essa matéria, esse corpo sofrer. Vamos fazer jejuns, não deixa ele comer, deixa ele sofrer, para eu poder vencer o pecado. Não deixa ele dormir, fazer vigílias e mais vigílias, deixa ele ficar meio bambo assim, quem sabe eu vou vencer a carne. Irmãos, esse não é o caminho do Senhor. O corpo, Deus criou para fazer a vontade de Deus. Porque Deus se preocupa com o seu corpo. Ofereceu os vossos corpos. Apresentei os vossos corpos para sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para servir a Deus. Porque nós só temos uma chance de viver para Deus, servir a Deus, e são enquanto meu corpo estiver vivo. Se o meu corpo morrer, irmãos, acabou. Não tenho mais chance de viver e servir para Deus nesse corpo. Vamos cuidar bem do corpo, alimentar bem ele, não erradamente. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, como fala? 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Por isso o seu corpo é importante. E também muito mais importante como você vai usar esse corpo. Se usar esse corpo para o mal, aí está mal. Se você usar esse corpo para o bem, você receberá o galardão. Então o homem foi criado para fazer a vontade de Deus. E hoje de manhã eu falei, ele deseja que o homem recebesse a vida de Deus e fosse levado para uma outra dimensão, a dimensão de Deus.
É por esse motivo que Ele colocou no meio do jardim. O jardim todo é para alimentar o corpo, mas no meio do jardim, que é o ponto mais importante, no centro, Deus colocou a árvore da vida. E a árvore da vida é para o homem receber Deus como vida, para que o homem pudesse receber a vida de Deus e fosse elevado da criação para a nova criação. E essa nova criação já não está mais na dimensão do tempo e espaço. Essa nova criação está na dimensão de Deus, na eternidade espiritual e celestial. Daí eu disse de manhã, Deus então faria, através de nos fazer crescer, amadurecer e nos fazer entrelaçar uns com os outros, porque Deus é amor. Através da árvore da vida, através de Deus como vida, Ele vai nos suprindo com tudo o que Ele é: a sua santidade, a sua justiça, a sua glória, não é? E Deus vai nos suprindo com a sua essência. A essência de Deus é amor, a essência de Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Ele deseja nos suprir com a sua vida e nos enchendo com a sua realidade de amor. E esse suprimento de vida do amor de Deus vem no sentido vertical, de Deus para o homem. Mas a intenção de Deus nos suprir com o seu amor é para nós podermos lidar uns com os outros aqui, irmãos, na esfera do amor. Para nós podermos, irmãos, estar entrelaçados com Deus e com os homens. Graças a Deus, nós temos a invenção da tecelagem. A minha camisa aqui tem um tecido. Esse tecido vem dos fios longitudinais entrelaçando-se com os fios transversais. Os fios longitudinais são chamados de urdidura, os fios transversais são chamados de trama. E esse entrelaçamento, em um sentido e no outro sentido, faz com que nós tivéssemos um tecido compacto e firme. E todos vocês estão usando, todos, sem exceção, todos vocês estão usando para vestimenta. Quem sabe sobre a tecelagem fala que hoje a tecnologia também na tecelagem cada vez mais moderna. Os fios precisam ser, eles chamam de compactação, precisa compactar. Não é passar um rolo compressor não. Como se compacta esse tecido? Irmãos, é esticando com força, tanto os fios longitudinais, como os fios transversais. Quanto mais estica com força, você consegue compactar. Não sei se vocês entendem. Quanto mais você estica, você consegue compactar bem. E quando você solta, já está lá preso. Deu para entender, não? Por isso que você precisa de pressão nas suas. Quanto mais pressão, mais compactado fica o entrelaçamento. O tecido fica mais forte, tem mais valor. E Deus queria fazer isso. Mas aí entrou o diabo. O diabo entra com a sua sagacidade, ele é muito astuto. Em Apocalipse 12, na versão King James atualizada, diz que ele é aquele que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Não pense você que você é mais esperto do que ele, não. Ele tem um jeito de enganar você.
ele pôs dúvida na cabeça de Eva sobre a palavra de Deus. Ele é muito sutil. Ele disse uma meia-verdade, uma inverdade que é meia-verdade. Ele disse assim: será que Deus disse que vocês não poderão comer de todas as árvores desse jardim? Deus disse isso alguma vez? Não, acabei de dizer que as árvores são para o mantimento do homem, do corpo do homem. Só que o diabo, ele vem por dúvida na palavra de Deus. Irmãos, hoje é a mesma coisa. Quando vem a palavra profética, ele põe dúvida. Irmão, isso é uma ofensa para Deus. Senhor Jesus. Aí o que ele fez? Pondo dúvida, ofereceu a capacidade para o homem, dizendo que o homem não precisa de Deus todo o tempo, não precisa todo instante, não precisa depender de Deus todo instante. Vou dar para o homem uma capacidade, não ficar incomodando Deus, uma capacidade de julgar o certo do errado sem Deus. Irmãos, não importa você desconectar de Deus por um instante ou não, irmão, já desconectou. Essa é a artimanha de Satanás. Quando você fala agora, eu não vou incomodar Deus, eu vou desconectar com Ele, depois vou conectar, não conecta mais. Vocês entenderam ou não? Essa é a artimanha de Satanás. Não, agora eu vou pedir uma licença para Deus, depois eu volto. Irmão, não volta mais. Aí desconectou. O homem desconectou da própria realidade, da própria verdade. E o que sobra dentro do homem, irmãos, é vácuo, vazio, nulidade, vaidade. Por isso, irmãos, todo homem sente um vazio no seu coração que nada desse mundo preenche. Porque Satanás conseguiu corromper a mente do homem através da dúvida quanto à palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, dá uma olhada. Versículo 3 diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se aparte. Quando você se apartar, irmão, já se apartou. Se apartar é desconectar. Se você desconectar de Cristo, você se desconectou da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E desconectou-se de Cristo, você desconectou-se da própria verdade. Porque Jesus Cristo disse em João 14, como disse? Dê uma olhada. O que ele disse em João 14? Eu sou, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você que não tem a verdade, você não vai ao Pai, que é a única verdade. Eu, Cristo, sou a verdade. Eu, Cristo, sou o único caminho. Eu, Cristo, sou a vida. Quer conectar-se com Deus? Tem que ser por meio de mim. João 18, 38. Perguntou-lhe, perdão, tem alguma coisa errada aqui. Senhor Jesus. Versículo 38, perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Irmão, que é a verdade? Nós pensamos verdade, uma verdade bíblica, uma doutrina. Verdade, irmãos, é Cristo. Que é a verdade? É Cristo.
Então, quando o homem se apartou de Deus, desconectou-se da verdade, surgiu-se imediatamente um vácuo que foi preenchido pela mentira. A desobediência do homem apartou-o da verdade, permitindo a entrada do pecado e da morte. Isso está em Romanos 5, versículos 12 e 19, tá? Vamos ler, vamos ler. Estou querendo economizar tempo, mas vamos lá. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Aí versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim, o diabo se apossou do homem. Quando ele conseguiu desconectar o homem de Deus, ele tomou posse do homem. 1 João 3, 10. 1 João. Senhor Jesus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Deus classifica em duas categorias os homens: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não tem terceiro lugar. Ou você está numa esfera, ou você está na outra esfera. E João 8,44, tenho falado muito, mas vamos ler. João 8,44. Quando o homem desconectou-se da verdade, o diabo se tornou o pai da mentira e o pai do homem caído. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se ele foi o primeiro a se desconectar da verdade, foi o primeiro a se rebelar contra Deus, contra a autoridade de Deus, que é a própria verdade, o que ele pode se tornar? Ele só tem um destino, é virar mentira, virar o pai da mentira, não é? Ele esteve conectado com a verdade quando foi criado, não esteve? Ele não aproveitou o momento que ele estava conectado com a verdade, de se firmar na verdade. Por isso, irmãos, vamos aproveitar, enquanto nós somos conectados com Deus, vamos aproveitar para nos firmar na verdade. Porque nele não há verdade, porque ele é uma mentira pura, falsidade. Mas é interessante que ele fala assim, ele foi homicida desde o princípio. Irmãos, eu nunca entendi muito bem esse versículo. Porque aqui está falando de ausência da verdade, está falando da mentira. Porque ele fala de que o diabo é homicida desde o princípio. Por quê? Porque ele, depois que conseguiu desconectar o homem da verdade de Deus, e ele encheu o homem da mentira, ele começou a trabalhar no homem, ele provocou o primeiro homicídio. Ele provocou um homem matar outro homem. Porque Caim, vamos lá para Gênesis 4. Senhor Jesus. Gênesis 4. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta,
Versículo 3: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse para o Senhor. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Aí o diabo começou a trabalhar no coração de Caim. Ele provocou inveja. Por que Deus se agradou de meu irmão e de oferta do meu irmão e não de mim? Eu ando suando o dia todo, produzindo com o suor do meu rosto o pão de cada dia, os produtos da terra, e eu trago esses produtos da terra para Deus, e Deus não se agradou disso. E Deus se agrada do meu irmão, que talvez não tenha esse trabalho árduo de trabalhar na terra como eu. É um pastor de ovelhas, talvez não tenha tanto trabalho, mas Deus se agradou de Abel. Aí veio o que? Inveja. A inveja, se você aprofundar, deixar a inveja se desenvolver, vira ódio. E se você deixar o ódio se desenvolver, você mata o seu irmão. Por que o Senhor favorece aquele irmão? Nós entramos juntos na igreja, nós servimos juntos, mas por que o trabalho dele, o Senhor se agradou, e o meu não? Aí você começa a ter inveja. Eu estou na igreja tanto tempo, me esforçando tanto tempo, e de repente entra esse jovem aí com menos tempo, e de repente o Senhor está usando ele mais do que eu. Aí Satanás promove dentro de mim uma inveja. A inveja vira ódio. Toma cuidado. Irmãos, 1 Coríntios 12, ali diz que nós somos todos membros do corpo, não é? E Deus dispôs cada membro do jeito que Ele quis dispor. Ele coordenou esse corpo, colocando cada membro, colocando cada um de vocês numa função, num lugar, ou não é? Não adianta o nariz querer ter inveja da boca, porque eu sou o nariz, eu queria ser a boca. Então, durante a vida toda, a vida cristã toda do nariz, ele vai perseguir ser boca. Mas Deus não colocou ele para ser boca. Aí vai ter inveja, vai querer disputar o lugar com a boca a vida toda. Ele não vai produzir nada, irmãos. Ele só vai produzir morte para o corpo. Vocês estão me entendendo? Satanás trabalha sutilmente, engana todos nós, até mesmo na vida da igreja. Por isso, irmãos, não vamos cair na cilada dele. Melhor ser simples, irmãos. Hoje, que segurança! Nós temos a palavra viva do Senhor. Irmãos, é só ouvir com simplicidade, acolher como palavra de Deus, não é isso? Fazer a imersão na palavra e descobrir que essa palavra faz a obra de Deus. Dessa palavra sai o poder nas ruas, para salvar as pessoas, para cuidar das pessoas na igreja. Seja simples. Deus colocou você numa determinada função, esteja contente com essa função. Vai ganhar igual o galardão que a boca, quando o Senhor voltar. Vocês entenderam ou não? Não queira você ser aquilo que Deus não colocou você para ser.
Seja simples, obedeça. Você vai ser uma bênção para o corpo. Então Satanás provocou isso, provoca divisão no corpo, coloca disputas, invejas. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 1. O que a desconexão fez? Capítulo 1. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu não quero a verdade, eu quero a injustiça. Esse é o engano que o diabo faz na tua cabeça. Senhor Jesus. Versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo a criatura. Deus então os entregou, versículo 28, a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Veja no versículo 29 o que o inimigo pôs em nós, irmãos, para Deus não ter esse tecido do amor de Deus na nova criação. Ele quer contaminar o homem, estragar o homem para a edificação, para relacionamento, para que Deus pudesse usar o homem para entrelaçar uns com os outros através do amor, por meio do amor de Deus. O inimigo quer estragar o homem. Então o que ele pôs? Cheios de toda injustiça. Ele encheu o homem caído de injustiça, malícia. Nós não temos mais sinceridade. Nós vivemos cheios de malícia, uns para com os outros. Avareza. Queremos o quê? Ambicionar, cobiçar, não é isso? Aquilo que eu não tenho, eu quero cobiçar. Maldade, vou usar de maldade para prejudicar outro. Possuídos de inveja, possuídos de inveja. Homicídio, a inveja produz homicídio. Deus, Satanás, diabo quer colocar entre nós o quê? Contenda. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Irmãos, tudo que o Espírito está nos dando aqui, não tem gente que só para dizer que não concorda com isso, não concorda com aquilo. Todo tipo de dolo é má fé. E malignidade é maligno. Caim é do maligno, 1 João. Caim é do maligno. E sendo difamadores, pessoas que não entendem o que estão falando e difamam quem fala por Deus. Caluniadores, caluniam. Jesus foi mais caluniado de todos os homens. Aborrecido de Deus, tem ódio de Deus. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, cruéis, sem afeição natural e sem misericórdia. Quer dizer, tudo isso é para estragar o homem para relacionamentos. Por isso, irmãos, o homem natural, o homem caído tem tanto problema no casamento, tanto problema no relacionamento, na família, no trabalho, na sociedade. Por quê? Porque cada um luta por si, cada um é egoísta, cada um só defende o seu próprio interesse, não é assim? Graças a Deus, irmãos, hoje nós temos Rio da Graça que está invertendo tudo isso. Ó Senhor Jesus! Esse velho homem, Efésios capítulo 4, versículo 22. Esse velho homem se corrompe. Se corrompe segundo as concupiscências do engano. Dá uma olhada em Efésios 4, versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O engano aqui é uma pessoa. Ele vai provocando no seu coração, e você passa a ter inveja do seu irmão, passa a ter contenda quando alguém fala da palavra de Deus, e passa a ter divisão, passa a ter toda sorte de injustiça, malignidade. Irmãos, mas a solução é reconectar o homem com Deus. Por isso agora vamos entrar em Colossenses. Ó Senhor Jesus. Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, a solução não está em alguém te ensinar que você não deve mais viver em pecado. Você não deve ter ódio do seu irmão. Não adianta, não deve mais ter inveja do seu irmão. Irmãos, esse tipo de ensinamento não redunda em nada. Em nada. Marido, amai vossas esposas, esposas, sede submissas aos vossos maridos. Irmãos, se não for na esfera do reino de Deus, irmãos, isso tudo não vale nada. Você e eu, a solução está em quê? Em quê? Contrate um caminhão de mudança. Mude de endereço. Mude de reino. Saia do império das trevas. Peça para o Senhor: Senhor, me transporte para o reino, por outro reino. Não é permanecendo no reino das trevas e tentando melhorar o seu comportamento. Muitos cristãos estão fazendo isso, tentando ser um bom cristão ainda no reino errado. Por que eu digo reino errado? Porque ainda está debaixo do controle do velho homem, que ali o engano é que engana todo mundo. Irmãos, nós precisamos realmente, não só posicionalmente mudarmos de reino, mas até disposicionalmente precisamos mudar de reino. A sua solução, irmãos, a minha solução é mudança de reinos. Vamos sair das garras da mentira. Vamos sair das garras do engano. Vamos sair das garras do pai da mentira. Vamos ser transportados, transferidos para o reino do Filho do seu amor. Ele nos amou tanto, irmãos, para nos fazer a mudança, houve necessidade de um pré-requisito. E esse pré-requisito, irmãos, é a redenção. Se alguém não tivesse morrido em nosso lugar, realizado a redenção pelos pecadores, irmão, não teria como Deus nos transferir de reino. Graças a Deus, esse Filho amado de Deus, Ele veio aqui, morreu por nós na cruz e realizou a redenção, morrendo em nosso lugar. Isso deu possibilidade de Deus nos mudar de reino. Hoje, em que reino você está? Você vive debaixo de que governo? Quem governa você? É o seu velho homem? Com todo vazio, toda injustiça, impureza, inveja, homicídio? Ou você vive debaixo do governo de Cristo, encabeçado por Cristo? Ó Senhor Jesus! Então a primeira providência necessária para a transferência de domínio, para Deus poder trabalhar no homem, é a redenção. E a nossa redenção é realizada pelo sangue que Cristo derramou na cruz. Isso nós vimos em Filipenses 1, dá uma olhada, Filipenses 1, versículo 7. Por isso, irmãos, não foi à toa que o Senhor nos fez primeiro desfrutar do livro de Efésios 1, 7.
no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Esse rio da graça flui abundantemente, nos suprindo com tudo o que nós precisamos. Ó Senhor Jesus, Hebreus capítulo 9, versículo 12, que diz: como agradeço ao Senhor por toda a providência de Deus. Deus sabe do que necessitamos. Deus sabe que até para mudança de endereço nós precisamos primeiramente a obra de Cristo. O amor de Cristo, né, fez Ele morrer por nós. Versículo 12 diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Eterna redenção. Irmãos, é de uma vez por todas. Versículo 14: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus, ao Deus vivo. Ó Senhor Jesus, porque no capítulo 9 ainda, versículo 22, com efeito, todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão, não há o perdão dos pecados. Irmãos, alguém tinha que morrer por nós. E não é qualquer um, tinha que ser Cristo, para que houvesse a eterna redenção, tivesse o valor, né, e a eficácia para nos transportar de reino. Por isso, irmãos, o perdão dos pecados define a redenção. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, todavia, o homem pode ser justificado mediante a fé em Cristo Jesus, gratuitamente. Por sua graça, mediante a redenção, isso está em Romanos 3, dá uma olhada, Romanos 3, versículo 22. Ó Senhor Jesus. Irmão, estou animado, você está animado? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estamos sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sem a redenção você não tem como desfrutar da graça. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vistas a manifestação de sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Hoje nós cremos em Jesus. E aquele que crê em Jesus, irmãos, mediante a redenção, nós somos justificados. Hoje nós temos o que? Paz com Deus. Nós somos justificados e nós somos reconciliados com Deus. E assim, irmãos, pela graça somos salvos. Eu gosto sempre de ligar de volta com Efésios, porque Efésios foi nossa porta de entrada para Colossenses. Efésios capítulo 2, versículo 5, como diz: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Você não teve que fazer nada, você só teve que crer. Veja como é importante crer. Continua sendo importante você crer hoje
no falar de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Até crer é dom de Deus. Ó Senhor Jesus. Então Deus, quando você crê, você nasce do Espírito. João capítulo 3. João 3, versículo 5. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você quer sair dessa vida, ainda que você tenha alcançado o ápice, o melhor que pode fazer um homem natural. Mas eu quero dizer para você, importa nascer de novo. Versículo 3, a isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não é transferido de reino. A transferência de reino, irmãos, é pela regeneração do Espírito. Versículo 5, respondeu Jesus: em verdade, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Você quer contratar um caminho de mudança, quer mudar de endereço, mas se chega na porta do reino dos céus, o reino do céu não aceita você, porque você não nasceu de novo. Por isso, irmãos, preciso nascer de novo, ser regenerado no Espírito. Mas isso é o que? Mediante a fé em Cristo. Basta com a boca confessar que Jesus é o Senhor, mas primeiramente o coração tem que crer que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. E todo aquele que crê e todo aquele que confessa Jesus como Senhor, irmãos, é salvo, nasce de novo, é regenerado do Espírito. Assim você pode ser transferido de esfera, transferido de reino. Nesse novo reino é Deus quem comanda, é Cristo quem governa você. Por isso, irmãos, aqui, ó Senhor Jesus, Efésios 1, 3, estamos debaixo de um fluir do rio da graça. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mediante todo esse processo, irmãos, de transferência de reino, e agora, irmãos, nós estamos debaixo do dispensar abundante do Deus triuno, dispensando-nos toda sorte de bênção espiritual, como rio da graça, suprindo eu e você com tudo que nós precisamos. Ele supre-nos o quê? Com a sua graça. Ele supre-nos com a realidade, está preenchendo o nosso vazio. Irmãos, quem aqui não era um homem vazio? Um homem que tem um vazio que nada pôde nos preencher. Essa não era a nossa história? E agora você está sentindo que está sendo preenchido? Porque você está debaixo do fluir do rio da graça. Dessa graça flui Deus, o próprio Deus como graça. E Deus é a realidade, Deus é a verdade. Ele está preenchendo cada vazio de cada canto do seu ser, toda vaidade dos seus pensamentos. Ele está enchendo com a sua realidade, com a sua verdade. A sua vida está deixando de ser uma vida sem sentido. A sua vida hoje faz sentido. A minha vida faz sentido, irmãos. Não tenho crises de crise existencial. Não tenho mais, porque Cristo está me enchendo com a realidade. E Ele está me enchendo com a justiça de Deus, com a santidade de Deus. Efésios 4 fala que Cristo deseja santificar a sua igreja mediante a purificação da água pela palavra, da lavagem de água pela palavra. Ele está nos lavando de todos aqueles elementos que Satanás nos contaminou, do velho homem,
Ele está o quê? Enchendo-nos com a realidade de Deus a cada dia. Vou praticando a palavra, vou fazendo imersão, vou pregando o evangelho, vou fazendo comportagem, vou cuidando das pessoas. Irmãos, o que está acontecendo, irmãos? Eu estou me enchendo da realidade de Deus. Estou me enchendo da justiça, da santidade de Deus, da própria glória de Deus. Irmãos, os elementos do velho homem estão saindo de mim. Estão saindo. Esse processo vai durar até quando? Efésios 3. Até quando? Hein? Versículo 19. E conheceu o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais enchidos, preenchidos, até toda a plenitude de Deus. O que Deus não conseguiu fazer no jardim do Éden, e Deus está fazendo hoje na igreja. Deus chamou você, Deus está usando você também para resgatar outras pessoas, para fazer transferência de reino de outras pessoas, para trazer todas essas pessoas, irmão, para Deus poder preencher a sua igreja de toda a realidade de Deus. Até Deus deseja nos preencher até toda a plenitude de Deus. Enquanto Ele vai nos preenchendo com toda a realidade de Deus, irmãos, Ele vai nos entrelaçando. Aquilo que era o sonho de Deus não se realizou no jardim do Éden, mas está se realizando hoje no paraíso de Deus, que é a igreja. Deus está fazendo esse entrelaçamentos. Em lugar de ódio, em lugar de inveja, em lugar de competição, em lugar de disputa pela posição, em lugar de nós usarmos de malícia, de malignidade uns para com os outros, hoje, irmãos, nós amamos uns aos outros. Hoje nós suportamos em amor uns aos outros. Hoje nós consideramos cada um ou outros superiores a si mesmo. Hoje eu não só cuido das minhas coisas, eu cuido também dos outros. Me preocupo com os outros. Hoje eu luto para nós termos um só sentimento, de um só do mesmo amor, não é? Irmãos, Deus está fazendo um processo inverso do que Satanás fez, está nos enchendo com a realidade. Ele está principalmente nos enchendo com o amor de Deus. Ó Senhor Jesus. Primeira João, ó Senhor Jesus. Vamos lá. 4. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus, irmãos, é que nos providenciou tudo que nós necessitamos para Deus poder fazer a mudança de reinos. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Porque Deus deseja hoje, na era da igreja, Deus deseja tecer esse tecido de amor, aquilo que Ele não conseguiu fazer no jardim do Éden. Não seja enganado por Satanás. Irmão, vamos amar uns aos outros. Não vamos olhar um para o outro como concorrentes. Não vamos olhar um para o outro como disputando o mesmo espaço. Não, nós amamos uns aos outros, fazemos uma só obra. Vamos tecer esse tecido de amor. Jamais alguém viu a Deus, e se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é. Irmãos, eu nunca entendi esse versículo, como o amor de Deus precisa ser aperfeiçoado. Agora, o logo dessa conferência. O logo dessa conferência mostra
os fios verticais, a urdidura que representa o amor de Deus que vem lá de cima, lá do céu para nós. Deus é amor, Deus nos supre com o seu amor. Por isso Deus nos transferiu de esfera, de reino, não mais na esfera da criação. Deus nos colocou na esfera da nova criação. Na esfera da nova criação, irmãos, nós conseguimos receber o amor de Deus. Quando nós recebemos o amor de Deus, irmãos, nós imediatamente transferimos esse amor para amar uns aos outros, no sentido horizontal. Nós amamos com esse mesmo amor que Deus nos amou, nós amamos uns aos outros. E Deus hoje, irmãos, deseja fazer esse trabalho. Eu ainda vou apresentar para vocês Colossenses capítulo 2, versículo 2, ali fala de entrelaçamento. Deus quer nos entrelaçar. Na abertura eu já falei para vocês, irmãos, quem conhece os princípios de uma máquina chamada tear? Quem conhece? Alguém que conhece? Tear, que faz tecido, certo? Então vem os fios que é a urdidura, vem os fios verticais. Só que os fios verticais, para poderem se entrelaçar com os fios horizontais, irmãos, precisam os fios verticais dividirem em dois: os fios pares e os fios ímpares. Divide em dois. Quando abre assim, dá espaço para atravessar um fio transversal. E quando o fio transversal passa de um lado para outro, esses fios pares e ímpares invertem de posição, inverte para o outro lado. Vocês estão me entendendo ou não? Não estão entendendo. Aí volta de novo, esse fio transversal passa de novo, aí ele inverte de novo, e assim vai entrelaçando os fios. Não entenderam nada, né? Nós vamos preparar um vídeo para vocês, porque os irmãos não ficou pronto ainda. Irmãos, dessa forma nós vamos nos entrelaçando, Deus com os homens, homens com os homens. E Deus vai obter, irmãos, o amor de Deus como fios verticais, sem entrelaçado com os fios horizontais. São fios soltos, não é? Então esse amor de Deus precisa ser aperfeiçoado por nós. Vocês estão entendendo ou não? Irmão, eu estou entusiasmado, eu não sei como falar, eu estou louco. O amor de Deus precisa ser aperfeiçoado quando nós nos entrelaçamos uns com os outros e com Deus. Aí, irmãos, esses fios, a urdidura não são mais soltos, esses fios estão entrelaçados, viraram esse tecido maravilhoso. Irmãos, essa história do amor que Deus quer fazer nesse universo. Um grupo de irmãos, essa semana ainda foi para o PAC, foram para shopping na Avenida Paulista, São Paulo, e foram expulsos pelo segurança. Ué, o que nós estamos fazendo aqui? Papai, mamãe, o que estou fazendo aqui? Aí saíram para a Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, se cruzaram com uma mulher. Aí um deles perguntou para a mulher: posso orar por você? A mulher se voltou em prantos, em lágrimas. Posso orar por você? Aí ela se abriu. Na verdade, eu visito as pessoas, eu oro pelas pessoas, eu uso o louvor para encorajar as pessoas, para ajudar as pessoas. Mas hoje
Estou chegando no fim do meu curso. Está tudo dando errado. Meu casamento deu errado. Meu trabalho também. Tudo está dando errado. Tem um problema na minha família que eu nem quero contar para vocês. Mas chegou o fim da minha vida. Eu não vejo mais por que eu viver. Não, chegou no fim. Falando em prantos. E na Avenida Paulista, eu estou vendo tantos carros passarem aqui. Pela primeira vez na vida, nunca tive esse pensamento. Me deu vontade de pular na frente de um desses carros e morrer. Não aguento mais viver, não aguento mais viver. Todo esse conhecimento bíblico não está me ajudando em nada agora, nesse momento. Aí os irmãos começaram a ajudar, falando palavra profética, ajudando ela, louvando com ela. Ela se levantou, tinha caído de joelhos. Ela se levantou e falou: ué, os prédios da Paulista voltaram a ter cor. Colocaram na rede de cuidado. Esse é um caso. Um outro caso, foram, não sei se é no shopping ou no estacionamento, contactaram um homem: posso orar por você? Qual é o seu pedido? Aí eu vim aqui para matar minha mulher. Mas você não pode fazer isso. Não adianta vir falar da palavra de Deus, porque eu conheço a Bíblia de trás para frente. Só que nessa hora não está funcionando, não me ajuda em nada. Aí os irmãos oraram por ele, falaram da palavra profética e fizeram imersão. O irmão salvou uma vida. São muitas experiências desse tipo. Mas onde eu quero chegar? Essas experiências que esses irmãos tiveram, se dispuseram por amor, se entregar para salvar as pessoas, com amor de Deus, irmãos, tiveram uma experiência que levou a eles a se entrelaçarem em amor com Deus e com essa situação toda. Eu disse para os irmãos que essas experiências nunca mais serão esquecidas diante de Deus, porque já estão entretecidas. É um tecido, já está na história de Deus, já está na história de amor de Deus. Então todos vocês que estão tendo essas experiências, tenham certeza que essas histórias já estão no tecido de Deus. Nunca mais serão esquecidas. E Deus deseja continuar fazendo isso, até preencher-nos com a plenitude de Deus. Ó Senhor Jesus. Bom, meu tempo acabou. Eu só quero dizer para vocês, irmãos, nosso futuro é glorioso. O fim de tudo, irmãos, tecendo dessa forma na história do amor. Quando o Senhor voltar, chegará o momento, Romanos 8, da revelação da glória dos filhos de Deus. Deus já teceu tanto, entrelaçou tanto conosco. O amor de Deus foi aperfeiçoado por nós, irmãos. Está na hora da vinda do Senhor. E Ele fará o quê? A transfiguração do nosso corpo, a redenção do nosso corpo, nos dará um corpo de glória. Irmãos, aí para frente, nós vamos entrelaçar com Deus quando chegar no novo céu, nova terra, né? Nova Jerusalém, é por toda a eternidade. E nunca mais vai parar esse tecido, irmãos. Essa tecelagem não vai mais parar até
o infinito, até a eternidade. Irmãos, essa é a nossa esperança, é a nossa glória, a glória que nos espera. Irmãos, eu espero que vocês tenham entendido. Nós precisamos o quê? A reconexão do homem com Deus é para essa finalidade, e Deus deseja tecer esse tecido de amor. E o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Deus abençoe vocês. Amém.